quase sempre a chegada do Diniz é acompanhada de frases muito elogiosas. Porque assim, cara, o Diniz é um cara que tem um conceito, um modelo de jogo. E no primeiro momento, assim que ele chega, ele é um cara muito afável. Embora tenha aqueles repentes de xingar e tal, ele conversa com todo mundo, ele dedica uma baita atenção. E mais do que isso, ele faz com que os jogadores confiem mais neles. Então, você pode reparar que quase sempre, quando o Diniz assume um clube, o time demonstra um crescimento de produção. E o jogo do Vasco contra o Fortaleza, para mim, foi o melhor do Vasco na temporada. O 3-0 foi absolutamente justo e merecido de um time que dominou o outro de forma absoluta, tá bom? Giovanni Freitas, Nicola, notícias do Vasco sobre contratações também de vendas por Grego. O Grego não vem para o Vasco, o Marinacos tem um acerto verbal com o São Paulo. Vai sair muita gente, já tem saído muita gente do Vasco, né? Na semana passada, o Capaz e o Souza rescindiram o contrato. O baixinho lá, o Davi, deve ser negociado também, tem proposta do futebol mexicano. Os caras estão em busca de clubes para o Jair, que já tem 6 partidas. O Jair é dono do quarto maior salário do elenco do Vasco. O Paê vai embora na metade do ano, o Coutinho ainda tem seu futuro indefinido. E até o Puma Rodrigues pode ser negociado em julho. O Puma precisa jogar com mais frequência para ter chance de disputar a próxima Copa do Mundo. E a verdade é que o PH está deitando e rolando na lateral direita. Tá? Diante de todas essas saídas, você consegue uma economia boa que pode garantir ao Vasco a chance de reforços na metade do ano. Só sobre o Brian Rodrigues, que vocês vivem especulando, conversei com uma pessoa do Vasco que sempre afirmou que o América fez questão de dizer que não quer vender o Brian Rodrigues. E que, diante da insistência do Vasco, a pedida era de 10 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. E o Wagner Aragão, boa noite, Nicola, mercado do Vascão. Falei agora há pouco sobre várias saídas, né? É natural que os caras busquem reforços, mas isso vai passar muito pelo Diniz. E aí vem um ponto importante. O Diniz não é do tipo do técnico que sai pedindo um caminhão de reforço. Eu já até tive a oportunidade de cruzar com uma pessoa que trabalha de perto com o Diniz há bastante tempo, e ela pediu para que eu acabasse com alguns mitos. O primeiro deles de que o Diniz precisa de muito tempo para ajustar os times, e isso a gente já identificou em várias outras passagens por clubes brasileiros. Depois, que ele gosta de muitos reforços, e é verdade, né? Você pode reparar que por onde ele passa, ele pede bem pouca contratação. Ele tenta trabalhar com o que tem, né? Não é de ficar fazendo exigências, entender o que precisa desse ou daquele. A ideia é sempre de melhorar os jogadores que ele tem em mãos. E a impressão deixada no jogo contra o Fortaleza foi muito legal. Não parecia em nada o Vasco dos outros jogos. O jogo contra o Lanús, vocês vão lembrar que o primeiro tempo também foi bem bom. Termina empatado em 0-0, mas o Vasco com personalidade, criando, incomodando. Veio o segundo tempo, a coisa. Aí surge o gol do Lanús e aí a coisa vai para o espaço, né? Aquela confiança toda desaparece. É um Vasco que a gente já estava mais habituado. Mas o Vasco do primeiro tempo contra o Lanús e o Vasco no jogo contra o Fortaleza foi muito legal. Deixa eu contar uma curiosidade: o Campeonato Brasileiro desse ano tem sido marcado por desempenhos ruins dos visitantes, tá? Só 13 times, não, foram só 13 vitórias de times visitantes depois de 9 rodadas. A gente já está na 9ª rodada, né? Só para me certificar e não falar nenhuma bobagem. Brasileirão, 9 rodadas. Se foram 9 rodadas, a gente está falando de 90 jogos. De 90 jogos, só 13 terminaram com vitória dos visitantes. E aí uma observação importante, na comparação com as 9 primeiras rodadas do ano passado, eram 25 vitórias de visitantes. E esse número só não é pior nesse ano por causa do Palmeiras, que venceu os 5 jogos que fez como visitante, tá? Estou vendo aqui no GE, eu abri o site para ver o número de rodadas, e além dessa notícia da rescisão do contrato do Fluminense com o Renato Augusto, eleição na CBF, clubes exigem mudança de estatuto e criação da Liga. Em nota, a maioria de integrantes da LFU e Libra, que não apoiam o futuro presidente da entidade, fazem série de exigências à futura nova gestão. A verdade é que Samir Chaud será eleito presidente no próximo domingo com o apoio de apenas Botafogo, Vasco, Palmeiras e Grêmio, entre os grandes, tá? E esses são os únicos times da Série A que o apoiam. Os outros 6 apoios são de times da 2ª divisão. Flamengo, São Paulo, Corinthians, Internacional, Cruzeiro, todos estavam com o Reinaldo Carneiro Bastos, que chegou a ter, no sábado, 32 apoios de clubes, 3 debandaram.
3 deixaram o Reinaldo para trás. Mas a irritação dos clubes se dá porque, mais uma vez, elegeu-se um presidente sem qualquer participação dos clubes. Os clubes foram completamente alijados do processo. E a partir daí os caras vão fazer uma série de exigências, tá? A grande questão envolvendo o Samir é quem escolheu o Samir. E quem era o Samir Chouad ou Chaoud antes dele ser o escolhido? A resposta que eu tenho é de que a escolha se deu por Gilmar Mendes, ministro do STF. Vamos lá, seguindo. Vasco tomou o Transferban pelo jeito, escreve Luiz Henrique. Heraldo Plaster, Nicola, fala alguma coisa a respeito do Transferban que o Vasco tomou. Eu não sei dessa história. Transferban Vasco. Vamos nos informar. Pula. O Vasco entrou na lista de Transferban da FIFA. O Cruz Maltino está proibido de inscrever atletas nas próximas 3 janelas de transferências. Eu achei um print aqui, mas não achei. Deixa eu ver se... nota oficial do Vasco sobre o Transferban. O Vasco da Gama vem a público para informar que já estão sendo adotadas todas as medidas jurídicas cabíveis, visando a reversão da decisão proferida pela FIFA nesta data, que aplica a penalidade de registration ban em processo movido pelo Nantes. De acordo com a legislação brasileira aplicável à recuperação judicial, o clube está impedido de realizar o pagamento. Da mesma forma, a jurisprudência dominante do Comitê Disciplinar da FIFA é no sentido de reconhecer a jurisdição das legislações nacionais e não aplicar a referida sanção em casos dessa natureza. Ressalta-se, porém, que em virtude da janela de transferência se encontrar fechada, nesse momento, a referida decisão não produz nenhum efeito adverso ao clube, tá? Então, o Vasco admite que deve, afirma que não pagou Nantes por conta da recuperação judicial, e por conta dessa recuperação ele está impedido de realizar o pagamento. Enfim, mais um clube devendo e mais um processo por aqui. O Jaedson Costa perguntando se o Jean Davi está de saída do Vasco para o México. Existiram 2 sondagens. Resta saber se elas vão virar proposta. Átila Zapata. A reportagem da Piauí, que falava do Gilmar Mendes com a CBF, foi o motivo da queda. O Gilmar Mendes não gostou e tirou o Edinaldo, e entrou o amigo do Flávio Dino. Eu acho, Átila, que você tem ótimos pontos nessa sua afirmação aí, tá? E o Gilmar Mendes é o ministro do STF. E a gente tem percebido que os ministros do STF têm muitos poderes no Brasil. Eu acho até que o Alexandre de Moraes é mais poderoso do que o Lula. O Gilmar Mendes está se mostrando, para mim, o mais poderoso do futebol brasileiro. Era ele quem bancava o Edinaldo, depois da publicação da matéria da Piauí, que revelou numa associação entre Gilmar Mendes e a CBF, no caso com o Edinaldo, por conta da CBF Academy. Só para vocês entenderem, o Gilmar é sócio de um instituto. Esse instituto virou parceiro da CBF na CBF Academy. Isso repercutiu muito mal para o Gilmar Mendes. E aí, o que se escuta entre presidentes de clubes é que, diante dessa notícia, o Gilmar decidiu acabar com a brincadeira do Edinaldo. E aí, a curiosidade vem agora. Vai haver no dia 28, ou haveria no dia 28, uma decisão final do STF, né? O Edinaldo chegou a recorrer em 2 vezes da decisão da última quinta-feira do Tribunal de Justiça do Rio, que suspendia o Edinaldo como presidente. O Edinaldo desistiu desses 2 pedidos. Desistiu de aguardar pelo STF, numa clara demonstração de que ele já entendeu que o ciclo dele acabou, ou melhor, que já acabaram com o ciclo dele. Aí, torcedor vascaíno, no dia de jogo pela Copa do Brasil, pro Vasco buscar aí a classificação para as 8ª de finais da competição, né? A partida que terminou empatada aí na primeira, no jogo de ida, né? Onde o Vasco foi lá enfrentar a equipe do Operário, agora recebe ele em São Januário para buscar aí a classificação para a próxima fase. Se tiver mais um empate, a disputa será nos pênaltis, né? Lembramos aí que na temporada passada, né, o Vasco teve uma sequência ali de disputa de pênalti, né, onde Léo Jardim brilhou bastante, garantindo sempre a classificação do Vasco para a próxima fase, né? E agora, essa situação aí deixa um pouco o torcedor um pouco empolgado pelo que o time entregou em campo contra o Fortaleza, né? Com a estreia do Diniz em São Januário, porque o Diniz estreou contra o Lanús. Eu até falei com um amigo que essa contra o Lanús nem dá para botar muito
de como uma estreia, né? Porque o Diniz chegou num dia, viajou no outro e já estava jogando com a equipe, então não deu nem para passar nada praticamente, né? Mas o Vasco até que estava fazendo um jogo razoável, mas infelizmente por mais um erro acabou sofrendo gol e saindo derrotado na Sul-Americana. Mas as expectativas são totalmente agora diferentes após a chegada do Diniz, ter um pouco mais de tempo, né, com os jogadores, conseguir passar um pouco mais de orientação para algum deles, para poder fazer um bom desempenho dentro de campo. Quero a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui no canal Eterno Vasco Oficial, que sempre traz as informações do Vascão da Gama para você de manhã, tarde e noite, sempre para manter você, torcedor vascaíno, muito bem informado. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo.